Na continuação do nosso estudo de eletricidade e magnetismo, vamos passar então de uma fase da análise de cargas pontuais, distribuição de cargas pontuais, para uma fase em que você então pode considerar distribuições contínuas de carga, sempre lembrando que as distribuições são contínuas no sentido macroscópico em que a gente analisa, mas sempre usando como referência o fato de que microscopicamente a carga elétrica é quantizada. Efetivamente, para considerar que há distribuições contínuas de carga, que é o que se discute quando se trata macroscopicamente do problema, a gente introduz a noção de distribuições de carga sobre uma linha ou talvez sobre uma superfície e também seria o caso sobre um volume. Então, você diria que temos uma certa quantidade de carga por unidade de volume, teríamos uma certa quantidade por unidade de comprimento ou mesmo por unidade de área. Isso significa a definição essencialmente de um infinitésimo, ou seja, uma pequena região de natureza tal que seja pequena o suficiente para a escala em estudo e seja também grande o suficiente para conter uma quantidade de cargas significativa, de tal modo que valha a aproximação de que a carga, então, é uma entidade com valores contínuos. Ou seja, trataríamos, então, de densidades linear, superficial ou volumétrica de carga. Se uma carga for distribuída por um elemento de volume, você teria, para uma porção pequena desse volume em que você tem uma certa quantidade de carga, então a gente chamaria isso a um elemento de carga dentro do volume macroscópico, você teria então, pela lei de Coulomb, você teria uma pequena contribuição para o campo elétrico em alguma outra região do espaço, decorrente daquela parcela de carga, apenas como produto da constante de Coulomb, multiplicada pela quantidade de carga naquele pequeno volume, dividido pela distância que une esse ponto de observação a essa região do volume macroscópico que está em questão neste momento. Obviamente que a contribuição total de um volume, de uma distribuição de carga volumétrica, seria então a soma das várias parcelas, como vocês estão habituados. Isso então é uma soma de Riemann, que essencialmente seria correspondente a uma integral das parcelas de campo elétrico decorrentes das várias porções do domínio que está produzindo aquele campo elétrico no ponto de observação. Evidentemente que se a distribuição de carga for superficial, trata-se de uma integral numa superfície, que é a distribuição de carga superficial, então a integral teria que se processar na região, na superfície onde estão localizadas as cargas. No caso de uma distribuição considerada linear, ou seja, em que haja uma dimensão dominante, que a gente vai associar então com a distribuição linear de carga, então a integração se faria ao longo desta direção, desta dimensão linear, e a integral seria então ao longo de uma direção só, ou no caso da superfície seria uma integral bidimensional, e no caso volumétrico seria em princípio uma integral em 3 dimensões. Ou seja, a partir de uma distribuição de carga linear, ou seja, a distribuição de carga é de uma certa quantidade de carga num comprimento típico, ou seja, então isso vai dar a você dimensões de Coulomb dividido por metro, ou seja, carga por distância. Esta então é a medida de lambda, que é
distribuição de carga linear, conforme estipulado aqui. Considere um exemplo em que você tenha um segmento de reta de tamanho L, e você vai dispô-lo centrado na origem, de tal forma que ele cobre a região de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, e você pode obter o valor do campo elétrico ao longo do eixo, por exemplo, para valores maiores do que L sobre 2, dessa forma como estipulamos aqui, ou seja, a integral ao longo dessa dimensão linear, dessa distribuição de carga, sempre considerando, no ponto de observação, a distância para o ponto da distribuição de carga de referência, que então está servindo para a integração. Ora, isso permite a nós retirar do corpo da integral o que é constante, ou seja, a constante de Coulomb e a própria densidade de carga linear, e promover a integração essencialmente ao longo da direção x, sempre lembrando que o campo elétrico vai ter o denominador quadrático com a distância do ponto de referência dentro do universo de integração e o ponto de observação, a distância entre eles. Portanto, essa integral você pode resolver por substituição, essencialmente, a partir da observação de que U seja a diferença entre xp e x, a distância, e você tem, consequentemente, que o du é menos dx, e você tem, então, a integral imediatamente com a integral de menos 1 sobre u, entre os limites de integração, menos L sobre 2 e mais L sobre 2, obtendo, consequentemente, que o campo elétrico para valores de x maiores do que L sobre 2, que é onde se encerra o segmento carregado com densidade linear lambda, o campo elétrico observado, então, à direita dele, ao longo do eixo x, tem essa forma proporcional, então, à constante de Coulomb, a própria densidade linear, multiplicado pelo comprimento do segmento, ou seja, uma constante, mas dividido por localização do ponto ao quadrado menos a metade do segmento carregado ao quadrado. Observe que para valores de x muito maiores do que L, você vai ter que o xp elevado ao quadrado é muito maior do que o L sobre 2 ao quadrado. Consequentemente, este valor do denominador fica aproximadamente igual ao próprio xp elevado ao quadrado. Ou seja, tratar-se-ia de uma carga pontual, por exemplo, localizada na origem com aquela quantidade de carga Q, que é lambda vezes L, e você teria então um campo que seria K multiplicado por Q dividido por xp ao quadrado, ou seja, seria o equivalente a uma carga pontiforme localizada na origem. No caso de uma distribuição ainda linear, mas que produz efeitos de uma maneira mais complexa do que um segmento como acabamos de estudar anteriormente, a gente poderia, para ilustrar, considerar o caso de um anel carregado. Então, esse anel carregado uniformemente, com carga total Q, ele então tem uma distribuição, também uma distribuição linear de carga, que se distribui ao longo de 2π vezes o raio, naturalmente, que é o perímetro, né, desta região do anel, e cada elemento de carga, ou seja, cada pequena porção do anel, produz um efeito, um campo elétrico em toda a região do espaço. Vamos analisar apenas como ilustração
o campo elétrico ao longo do eixo que passa pelo centro deste anel, e perpendicularmente ao plano definido pelo próprio anel. Observe que cada porção do anel, cada trecho dele, produz um efeito a uma certa distância, ou no ponto de observação ao longo deste eixo, de tal forma que ele tem uma componente ao longo do próprio eixo e uma componente transversal. Mas é muito importante que observemos, conforme a segunda figura ilustra, que cada parcela do anel tem uma outra parcela que lhe é oposta em relação ao centro do anel, de tal forma que esta outra parcela produz uma componente transversal que cancela a componente transversal da porção anterior. Ou seja, a superposição de campos elétricos provenientes de regiões opostas no anel produz um cancelamento da componente transversal. Então podemos considerar que nos basta a análise da componente ao longo do eixo que passa pelo centro do anel. Efetivamente, para cada porção deste anel, teremos um valor para o campo elétrico ao longo da direção do eixo, que corresponde à constante de Coulomb vezes a quantidade de carga em cada porção do anel, dividida pela distância ao quadrado. A distância, naturalmente, se relaciona com o raio do próprio anel e também com a distância do ponto de observação. Então, a distância da porção da carga de referência está sempre em relação ao ponto de observação, o quadrado dessa distância, naturalmente, que é a distância do centro do anel até o ponto de observação quadrática, mais a distância do raio do anel quadrático também. Então, esta parcela para uma porção da carga que está situada sobre a superfície do anel pode ser quantificada e teríamos então que proceder a uma soma das várias parcelas provenientes de todas as regiões do anel. E, portanto, obteríamos a resposta para o campo elétrico proveniente de um anel uniformemente carregado como sendo uma expressão nessa forma: K vezes a carga total multiplicado por x, dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado, onde x é naturalmente o ponto de observação. Observe que para valores de x muito grandes, o que você perceberá é que o denominador, se os valores de x são muito grandes, o x domina perante o raio do anel da distribuição de carga e, consequentemente, o x ao cubo seria o resultado do denominador a cancelar com o x que há no numerador. Portanto, teríamos um valor aproximadamente de k vezes q dividido por x ao quadrado. Este seria, então, o valor do campo elétrico a grandes distâncias, ou seja, equivalente a uma distribuição de carga que contemple todo o anel localizado na origem, por exemplo. A grandes distâncias, essa seria a impressão do observador, de que há uma distribuição de carga Q localizada na origem, bem distante dele. Por outra parte, quando os valores de x se aproximam de zero, você observa que o campo elétrico vai se anular em x igual a zero. Ou seja, existe uma mudança de orientação no sentido do campo elétrico. Então, ao longo da direção x, se você observar de um lado do anel, o potencial, potencialmente uma carga de prova ali colocada, ela seria, então,
teria origem, então, uma repulsão ou uma atração, e o campo elétrico alterna o seu sinal entre os dois lados deste anel carregado. O campo elétrico sobre um disco carregado, ou seja, uma estrutura planar, é uma estrutura, então, que implicaria numa integração sobre uma superfície, proveria um efeito bastante diferente se nós partíssemos para uma abordagem de integração sobre o plano, utilizando conceito diferente do que acabamos de utilizar. No entanto, a observação de que um disco, ou seja, um contínuo em forma circular, totalmente preenchido, ele na realidade, ele é a superposição de uma infinidade de anéis que acabam com raios variando continuamente, acabam completando esse disco. Ora, isso significa que a expressão para o campo elétrico resultante de um anel carregado pode ser empregada desde que se promova a integração ao longo da direção do valor do raio até completar o raio do disco como um todo. Você pode então realizar a integração nesta forma e obter o efeito do campo elétrico como uma superposição dessas contribuições dos infinitos raios que compõem esse disco. Ou seja, para cada anel, vamos aplicar a expressão anteriormente obtida. E, evidentemente, deveríamos constatar que a quantidade de carga presente no disco está, então, distribuída por todos esses anéis. E em cada um dos anéis deveria haver uma quantidade de carga que é correspondente a 2 vezes π vezes a densidade de carga superficial vezes o raio e o elemento de deslocamento ao longo do raio. Então, essa é a faixa de valores para a carga, a quantidade de carga infinitesimal, que corresponde, então, a esta carga superficial Q distribuída uniformemente ao longo do disco. Ou seja, o campo elétrico, a parcela de campo elétrico oriunda deste anel, seria conforme a expressão anterior. E, consequentemente, a integração por todos esses anéis, ao longo do raio, evidentemente, vai prover este valor de campo elétrico em que você tem, essencialmente, 2π vezes a constante de Coulomb, vezes a densidade superficial de carga, multiplicado por um termo que contém 1 menos 1 sobre a raiz quadrada da razão 1 mais r quadrado sobre o raio do disco ao quadrado. Observe que, no limite para R's muito grandes, você observará que R muito grande, significando então o disco tendendo a tamanho infinito, o campo elétrico observado não depende do tamanho do raio. É lógico que isto é uma abstração, não há propriamente o plano infinito carregado ou o disco infinito carregado, mas para valores de R tendendo a infinito, você teria então o predomínio do primeiro termo, o que nos diria que o campo elétrico seria 2π vezes K vezes sigma, densidade superficial de carga. Observe, por outra parte, que se o valor de R tender a zero, naturalmente que você terá
o termo dominante como correspondente ao termo de x ao quadrado, que vai ser correspondente, logicamente, a uma carga pontiforme nos moldes anteriores, em que a distribuição de carga, então, colapsando para um ponto, você tem o efeito de longa distância, na mesma forma como K vezes carga total dividido pela distância elevada ao quadrado. Uma outra importante questão que tem que ser abordada é a lei de Gauss. Efetivamente, a lei de Gauss permite um mecanismo, por vezes, bastante menos trabalhoso de obtenção de campos elétricos, de distribuições de carga, pela construção de uma superfície que envolve a distribuição de carga, superfície essa que seja adequadamente escolhida e com uma geometria que nos facilite os cálculos em questão. A lei de Gauss é uma decorrência da análise do fluxo elétrico. Então, o fluxo elétrico é uma grandeza que corresponde à quantidade de linhas de campo que atravessam uma certa superfície. Então, evidentemente, no caso de um campo elétrico constante, como o caso do campo resultante de um plano infinito carregado, você teria, então, o produto, o valor do fluxo elétrico seria essencialmente o produto da intensidade do campo, que seria constante, pela área que lhe é perpendicular. Então, observe que se a superfície em questão for colocada perpendicularmente ao campo elétrico, perfeitamente, você vai ter um fluxo elétrico não nulo. Agora, se a superfície for colocada numa direção em que o fluxo elétrico não flua por dentro desta superfície, o fluxo elétrico será nulo. Consequentemente, nós já podemos antecipar que há aí uma questão relativa à projeção, ou seja, ao produto interno do campo elétrico com a superfície que está sendo considerada para efeitos do fluxo através dela. No caso de uma superfície fechada, você vai considerar que a normal a essa superfície é para fora da região confinada. Sempre a normal aponta para fora da região confinada. O fluxo total através da superfície considerada, sendo ela uma superfície fechada, vai então estar relacionado com a predominância de linhas de campo que entram pela superfície ou a predominância de linhas saindo desta superfície, ou seja, linhas que se afastam da distribuição de carga ou linhas predominantemente que se aproximam da distribuição de carga, como vimos anteriormente. Quantitativamente, a lei de Gauss se refere exatamente à manifestação desta predominância de linhas de campo afluindo para as cargas ou saindo delas, irradiando, vamos dizer assim, delas, como sendo, então, essas linhas de campo, podendo, então, ter uma medida direta com o fluxo elétrico, de uma forma que nos permite descobrir a carga total da distribuição interna à superfície fechada. Sabendo, então, a forma do fluxo elétrico, que é a integral do campo elétrico que atravessa a superfície envoltória, você sabe, então, a quantidade de carga no interior daquela superfície. Observe que o fluxo, então, é proporcional à carga e que não depende da superfície envoltória que você escolher. Então, você deve escolher, naturalmente,
a superfície que lhe seja mais prática para efeitos de cálculo da integral, ou seja, que permite a você calcular o fluxo total por ela. Você pode adotar qualquer uma delas, desde que esta envoltória contenha toda a carga que você quer descrever. Assim, a lei de Gauss se expressa da seguinte forma: o fluxo resultante que atravessa uma superfície fechada é 4π vezes a constante de Coulomb vezes a carga resultante no interior da superfície. Ora, o campo elétrico pode ser calculado a partir da lei de Gauss. Efetivamente, na verdade, você vai descobrir o valor, por exemplo, do campo elétrico a partir do seu fluxo, se você obtiver uma geometria adequada em volta da distribuição de carga e, consequentemente, você pode descobrir o valor do campo elétrico em qualquer ponto do espaço a partir daquela distribuição de carga. Por outra parte, você pode, a partir do fluxo elétrico, se você o souber, você pode então obter a distribuição de carga dentro de uma certa região do espaço. Como exemplo, considere que você tem dois planos carregados perpendiculares ao eixo X, um deles com densidade superficial 4,5 nanocoulomb por metro quadrado e o outro com menos 4,5 nanocoulomb por metro quadrado. E você pode determinar, então, o campo elétrico em, por exemplo, um ponto entre os dois planos e um ponto fora da região interplanos. Você pode observar que cada plano, tratando-se de planos infinitos, cada plano produz então um campo elétrico que é uma constante. Fundamentalmente, o plano negativamente carregado vai produzir um campo que é atrativo para uma partícula positiva e o positivamente carregado vai produzir um efeito repulsivo para uma partícula de prova de carga positiva. Assim, no ponto interno aos planos, entre os planos, os dois campos elétricos produzidos são no sentido de valores de x crescentes, tanto o repulsivo por causa do plano localizado na origem, quanto o atrativo por causa do plano localizado no x igual a 2. Ou seja, eles perfazem um total de 508 Newton por Coulomb. Já no ponto que é externo à região entre os planos, observe esse fenômeno de que o campo elétrico, devido ao plano carregado negativamente, é constante, toda a região, todo o espaço é constante e é atrativo, ou seja, em relação ao plano. Mas, curiosamente, na mesma região, o campo elétrico resultante do plano positivamente carregado é repulsivo e de mesma intensidade. Portanto, haverá ali um cancelamento e você pode observar que há também uma descontinuidade, quer dizer, esse valor do campo elétrico, ao passar pela superfície carregada, ele passa pelo valor nulo. Para qualquer ponto entre os planos, o valor é de 508 Newton por Coulomb, e para qualquer valor fora da região entre os planos, o valor do campo elétrico é nulo, porque eles vão se compensar. Um outro exemplo é o de uma casca esférica de raio 3 metros, cujo centro está na origem e que tem uma densidade superficial de carga. Ora, é uma casca esférica, ou seja, ela é oca, tem a distribuição de carga só na superfície externa, e essa distribuição de carga, ela é colocada, centrada na origem, e você tem também uma carga pontual
posicionada na parte interna desta esfera, dessa casca esférica, em y igual a 2 metros. Em x igual a 0 e y igual a 2 metros. Observe que essa é uma distribuição de cargas complexa para você obter a distribuição do campo elétrico em todo o espaço, mas por meio da observação de que a aplicação da lei de Gauss nos permite descobrir a distribuição interna de carga, pode-se, por exemplo, estudar o campo elétrico em diversas regiões. Por exemplo, considere em x igual a 2 metros e em x igual a 4 metros, ambas as localizações ao longo do eixo x. Nos dois casos em questão, você deve superpor, para calcular no ponto de observação, superpor os campos elétricos provenientes da casca esférica e o da carga pontual. Ocorre que, na parte interna de uma casca esférica, então isolando os dois efeitos, olhando o campo elétrico proveniente da casca esférica, um ponto interno a ela, o campo elétrico ali dentro é nulo. E como você poderia descobrir isso? Bom, você pode construir uma superfície chamada superfície gaussiana para aplicar a então denominada lei de Gauss. Você constrói uma superfície com o mesmo formato, ou seja, também esférica, interna à casca esférica. E você vai observar que, não havendo cargas internamente, o fluxo por esta superfície de fluxo elétrico, então, tem que ser nulo, correspondente a essa carga nula internamente à superfície gaussiana. Ora, isso significa que, como existe simetria no processo, você tem aqui o ponto internamente à superfície é indistinto, ou seja, todos eles têm que ter o campo elétrico nulo, porque a soma de todas essas parcelas vai dar o campo zero e todas as parcelas serão equivalentes, as infinitas parcelas, então, de campo elétrico em todos os pontos da superfície dessa esfera, que é então a superfície gaussiana escolhida. Por outro lado, você tem então o campo proveniente da carga pontual, localizada em x igual a 0 e y igual a 2. O ponto de observação sendo x igual a 2 e y igual a 0, vai fazer com que você, para obter o campo elétrico daquele ponto, tenha que superpor esses dois efeitos, ou seja, 0 com o efeito do campo elétrico de uma carga pontual. Logo, resulta que apenas a carga pontual está contribuindo para o campo elétrico no ponto x igual a 2. A contribuição da carga pontual pode ser imediatamente calculada como constante de Coulomb vezes o valor da intensidade da carga dividido pela distância ao quadrado, o que resulta em 281 Newton por Coulomb ao longo da direção apropriada, que é uma direção que faz 45 graus com o eixo x. E então, pode ser expressa em termos dos unitários como sendo aproximadamente perto de 200 Newton por Coulomb em I, menos 200 Newton por Coulomb ao longo de J. São as duas componentes, então, do campo elétrico neste ponto x igual a 2 e y igual a 0. No segundo caso, para fazer o estudo referente aos dois geradores de campo elétrico no ponto de observação, você então vai construir uma superfície gaussiana, mais uma vez, uma superfície gaussiana esférica que contenha a carga toda da casca esférica, e você então vai observar uma coisa essencialmente simples, de maneira bastante simples, você vai obter que a distribuição de carga numa casca esférica, ou toda ela concentrada num ponto,
vão produzir o mesmo efeito para um ponto de observação externo a esta casca esférica. Portanto, haveria, neste caso, a superposição, do ponto de vista do nosso modelo, é fácil ver, então, que haveria a superposição de dois efeitos. Uma carga pontual que estava localizada em y igual a 2, superpõe-se esse efeito ao efeito equivalente ao de uma carga pontual com a casca esférica, então, sendo entendida como toda concentrada com sua carga em um ponto, para efeitos de pontos externos a ela. Logo, o campo elétrico resultante seria da forma 190 N por Coulomb ao longo da direção I, conforme calculado aqui. Ou seja, a composição das duas parcelas propicia, então, um análogo da distribuição de cargas pontuais, como já havíamos feito, uma distribuição de cargas discretas, e propicia, então, que o campo elétrico seja obtido nos moldes mais simples, vamos dizer assim, de superposição de parcelas que, apesar de provenientes de distribuições contínuas, pelo uso apropriado de superfícies gaussianas que contêm as distribuições de carga, a gente pode, então, tratar essas distribuições contínuas de carga, muitas vezes, com auxílio, então, da noção de fluxo elétrico e da lei de Gauss, podemos, então, tratar distribuições contínuas de carga como se fossem distribuições discretas e, consequentemente, muitas das vezes, o nosso campo elétrico será muito mais fácil de obter pela soma de um número finito de parcelas discretas ou equivalentes a parcelas discretas, porque não eram parcelas provenientes de distribuição discreta de carga, e sim de uma distribuição contínua de carga que foi entendida como o seu equivalente discreto.